A Venezuela vive hoje uma grande crise. De acordo com ONGs do país, cerca de 100 pessoas foram mortas em protestos contra o governo e mais de 4.000 estão presas sem direito de defesa. A situação ficou ainda pior após a tentativa de atentado contra o presidente Nicolás Maduro, no início de agosto. A crise não é apenas política e econômica, mas principalmente humanitária. 78% dos hospitais estão sem remédios e 80% do país enfrenta escassez de alimentos. Algunos autores ya están falando de una crisis alimentaria donde, por ejemplo, un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas indica que el 80% de la población en Venezuela sufre de inseguridad alimentaria. A crise na Venezuela foi tema de um debate promovido pelo Departamento de Relações Internacionais da Universidade. Essa crise tem diversas origens. Na economia, estima-se que a inflação atinja 1 milhão% até o fim do ano. Muitos autores hoje já colocam o caso da Venezuela como um caso de hiperinflação. A hiperinflação teve um grande impacto na indústria alimentícia. Sem capacidade de produzir os próprios alimentos, a Venezuela depende das importações. Mas com a crise, produtos básicos como frango chegam a valer 50% do salário mínimo do cidadão. A dependência do petróleo é uma das principais causas do enfraquecimento econômico. 96% das exportações da Venezuela vem do petróleo e de seus derivados. Com a queda do volume exportado, a circulação do dólar diminuiu, a moeda desvalorizou e os produtos importados aumentaram significativamente de preço. É uma situação bem delicada, é o grande calcanhar de Aquiles hoje dos problemas cotidianos do país. O país enfrenta ainda sanções do governo americano. Em agosto, o presidente Donald Trump assinou um decreto proibindo novos negócios com o governo venezuelano e com a estatal PDVSA. Para piorar o cenário, o narcotráfico tomou conta do país e multiplicou a violência e a repressão. A Venezuela tem uma posição geográfica estratégica. É a porta de saída para o Caribe e o Atlântico. E o crime organizado já se entranhou até em instâncias militares. O conjunto de suspeitas sobre o envolvimento de oficiais das Forças Armadas e da Guarda Bolivariana em questões relacionadas ao narcotráfico. Há escândalos que estão sendo disseminados nos últimos anos e é possível realmente, pelo que a gente tem de dados levantados, tirados todos os filtros de exageros, né, que haja esse tipo de penetração institucional. Sem perspectiva de melhora, muitos venezuelanos buscaram refúgio em países vizinhos, como o Brasil. E muitos deles foram vítimas de xenofobia. Este professor esteve em Pacaraima, em Roraima, e viu de perto a situação vivida pelos migrantes, que seguiam em direção à capital Boa Vista. Os desafios são muitos, a gente ainda, as pessoas que estão lá em campo, ainda sentem muita dificuldade para oferecer abrigo para essas pessoas, oferta de moradia, vaga nos próprios abrigos, no sistema de abrigo, embora novos estejam sendo construídos, mas prover alimentação para o número de pessoas que estão lá também continua se provando um desafio, e coisas que têm mais a ver já com a integração local dessas pessoas, mas que continuam sendo também mais desafiadoras do que poderiam ser. Práticas como matricular as crianças nas escolas ainda continua sendo difícil, e inclusive acessar saúde, hospitais, com alguns relatos de diretores de escola se recusando a matricular crianças, às vezes com argumento de que falta documento ou argumentos semelhantes, e também relatos de médicos se recusando a prestar atendimento, às vezes com justificativas, às vezes com argumentos de que a prioridade é do brasileiro.